Oi, gurizada de Capricórnio, tudo bom por aí? Como é que vocês estão, gurizada? Olha, já tava com saudade de vocês. E aí, tudo joinha? Sejam todos muito bem-vindos ao Olimporto Tarô. Meu nome é Grace Luz e eu gostaria de dar uma olhada com vocês o que o Golden Oracle of Grace está nos trazendo no mês de novembro de 2021. Aos nossos Capricórnios, gurizada do trabalho pesado. Vamos ver lá então. Vamos clarificar o Golden Oracle com o tarô mitológico. Capricórnio. Lembrando que a nossa leitura sempre é fluida, assim como o tempo. Que quando eu me refiro a passado, pode ser 1 minuto atrás. E quando eu me refiro a futuro, pode ser 1 minuto à frente. Chegando o final do ano, né, gurizada? Que loucura! Muito rápido. Foi muito rápido. De agosto pra cá foi uma coisa assim, meteórica. Nossa. Parece que o tempo tá andando ao contrário, não é? Parece que ele tá andando muito mais rápido do que tudo que a gente lembra até hoje, né? Não sei, pelo menos pra mim. Tarô prateado. Capricórnio. Vamos lá então. No passado, adaptem-se ao tempo da leitura, tá? Adaptem a sua realidade. No passado a gente tem Troia. Troia é a cidade, a palavrinha é vaidade. Troia é a cidade que foi invadida por Esparta, que era uma cidade grega. Foi invadida através desse cavalo de pau que tem aqui, ó. Os espartanos enviaram esse cavalo feito de madeira como se fosse um troféu, em homenagem à suposta vitória troiana e desistência espartana. E aí, quando os muros de Troia abriram os portões para receber o cavalo como prêmio, né? Naquela noite, a barriga do cavalo abriu e saiu todo o exército grego, espartano. E aí teve a grande peleia, né? Entre Grécia e Troia, Esparta e Troia. Por que essa carta nos fala de vaidade, capricornianos? Porque os muros de Troia eram invioláveis. Eles já estavam numa guerra, numa função há um tempão. E aí, quando o exército espartano sabiamente resolve enviar um troféu, um suposto troféu, em honra à vitória, que não havia sido vitória, pois eles ainda estavam guerreando, né? A vitória troiana, Troia abre os portões e recebe o troféu. Ou seja, somos os melhores mesmo. Então, os mesmos. Então, assim, quando a gente sabe no que a gente é bom, todo mundo sabe quando é bom em alguma coisa, né? E as outras pessoas também sabem quando somos bons em alguma coisa. Mas quando a gente é bom em alguma coisa, o ideal é não deixar subir a cabeça, né? Sei que é difícil, sei que o ego é um baita de um inimigo que nos acompanha diariamente e todo dia, o dia inteiro, mas ele é um amigo perigoso, né? Então aqui a gente está falando de uma situação no passado onde a vaidade pode ter te atrapalhado um pouco. A vaidade pode ter te colocado numa situação de desconforto, tá? E quando eu falo vaidade, é um misto de vaidade, orgulho, ego. É uma coisa tipo assim, eu me achei bom em alguma coisa e passei por cima de outra coisa mais importante, mais ou menos isso. Vem clarificada com o 8 de espadas. O 8 de espadas, ela é uma carta que ela nos fala de uma prisão imaginária, né? Uma prisão mental. Então, essa situação de confronto que tu foste exposto, essa situação de te sobressaltar sobre alguma coisa, pode ter trazido, pode ter desencadeado
uma outra situação onde tu ficou aprisionado mentalmente. Tipo assim, arrependido, ou pensando que não ia ter mais como recuperar o que foi perdido, ou pensando que não ia ter mais como consertar o que foi estragado, sabe? Tipo isso. Por conta disso, tu resolveu parar e esperar. A gente tem aqui o 4 de espadas. Tu resolveu descansar um pouco e pensar, não, parei. Já tá feita toda a bagunça, agora eu vou ter que parar, né? Sentar um pouco, reorganizar os pensamentos e ver como que eu vou fazer a partir daqui, né? Houve um desgaste, houve uma perda, houve uma decepção, houve. Então agora eu preciso recalcular minha rota, tá? Aí, no presente, a gente tem a Mãe Gaia. A Mãe Gaia é uma carta que nos fala de fertilidade. Percebam que ela tem no ventre o universo, ó. A Gaia no tarô original, ela é a imperatriz. Ela é aquela que ela distribui vida. Ela tá grávida, ela distribui vida, ela distribui amor, ela distribui ajuda, ela distribui nutrição. Então, no presente, capricornianos, vocês estão gestando, vocês estão guardando, vocês são portadores de bênçãos a distribuir a outras pessoas, tá? E essas bênçãos, elas podem ser dos mais diversos tipos. Pode ser bênçãos espirituais, pode ser bênçãos financeiras, pode ser um conselho, pode ser uma amizade, enfim. Vocês estão plenos para distribuir alguma coisa a alguém. Clarificado pelo 7 de ouros, que é uma carta que nos fala, ó, de aguardando o horário da colheita, aguardando a hora da colheita, ou seja, já plantei, já aguei, já cuidei para que a plantinha nascesse, já está quase na hora da minha colheita, então eu estou só esperando, ou seja, a minha parte está feita. Então agora é esperar, colher e, segundo a Gaia, distribuir a quem precisa, distribuir aos outros, porque eu creio que a nossa missão, a missão do ser humano como totalidade, é ajudarmos uns aos outros. Acho que é para isso que a gente está por aqui. Então, eu compartilho o dom que Deus me deu com alguém que precisa desse dom, e alguém compartilha comigo o dom que Deus também lhe deu, uma vez que eu esteja precisando desse dom. E assim a gente vai se ajudando e vai fazendo uma grande família, vai fazendo uma grande irmandade em nome de Jesus Cristo. Eu acho que é mais ou menos isso. Então tá na hora, capricorniano, a gente está falando do presente. Nesse momento presente, tu estás esperando a colheita para poder distribuir o que te foi dado, tá? Clarificando, a gente tem o 3 de paus. O 3 de paus nos fala de uma pessoa que está olhando, vislumbrando um novo horizonte. Então, assim, eu já estou com tudo pronto para colher e melhor, eu já estou no bico do que eu vou fazer. Quem vai ser beneficiado, onde eu vou colocar as minhas posses, o que eu vou adquirir, essa aquisição ela vai resultar em quê? Então é todo um momento de planejamento que tu tá tendo, que é muito importante, né? Tu tá te posicionando ante as tuas possibilidades, e isso é muito legal, né? Porque nada melhor do que tu planejar. Não que tudo que a gente planeje dê certo, não. Mas sem planejamento, às vezes é menos provável de dar certo do que quando tu planeja. E capricornianos são pessoas da terra, do elemento terra, que tem esse hábito assim de consistência, né, de resolução. Cuidado, capricorniano, no futuro com a inocência, tá? Aqui a gente tem o Ciclope. O Ciclope ele é um gigante de um olho só, que apesar de ele ser antropófago, eles comiam carne humana, ele era muito bonzinho, ele pastoreava ovelhas, o Ciclope mais famoso, chamado Polifemo, que era filho de Poseidon, foi enganado por Ulisses, que é um guerreiro grego também. Ulisses deu vinho para ele, embebedou ele, e aí conseguiu, enfim, depois de ter roubado a comida dele e tudo, conseguiu fugir. Ele e a tripulação fugiram do Ciclope, do Polifemo. Então, essa carta nos fala de inocência. Assim, quando eu estou muito focado
como mostra a leitura aqui, quando eu estou muito focado no meu planejamento, na minha exposição, na minha combinação do que eu vou fazer, pode ser que passe despercebido alguma influência externa que tu não perceba ser importante, ser relevante. E tá? Então no futuro tenta observar, o futuro pode ser daqui a um minuto, tenta observar se ao teu derredor não tem uma influência que esteja se valendo da tua boa vontade, da tua inocência, tá? Essa carta nos fala assim de alerta para pessoas mal intencionadas. De novo vem a Imperatriz, a gente já tinha a Gaia aqui, ó. É a mesma representação. Nos diz assim que mesmo que tu sejas atacado ou que haja uma tentativa de extorsão, ainda assim não vai faltar material para distribuição que tu programou, tá? Esse material vai ser fornecido a ti de qualquer forma. Porém, fica atento, porque que a gente tem um 5 de bastões. O 5 de bastões nos fala de uma discórdia, de uma treta e sobre alguma coisa que se está trabalhando, alguma coisa que se está lidando. Então, assim, pode ser que essa invasão, essa tentativa de invasão acabe em alguma incomodação, que pode ser inclusive de nível familiar, tá, capricornianos? Então vocês atentem, mas isso não vai atrapalhar o teu objetivo de distribuição, tá? Aquela história assim, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que tiver que ser teu vai ser e tu vai conseguir fazer o que tu planejaste, tá bom? No fundo do deck a gente tem a Força, que é uma carta que nos fala de sabedoria, a razão se sobrepondo à emoção. Então é quando tu consegues que a tua força mental, a tua força racional se sobrepõe a qualquer outra iniciativa repentina. O Néctar dos Deuses, ele nos traz sempre um conselho, um puxão de orelha, alguma coisa assim. Vamos ver o que o Néctar tem para nos falar em novembro para os capricornianos, novembro de 2021. Hermafrodito. Quem é o Hermafrodito, gurizada? O Hermafrodito, ele é filho de Hermes e de Afrodite, por isso o nome dele é Hermafrodito. Ele é um menino que ele nasceu e ele desde cedo começou a demonstrar a atração pelas coisas da mãe dele. Na verdade, ele começou a sentir mais à vontade usando as roupas da mãe, se vestindo como a mãe, se comportando como a mãe. E aí o Hermes achou aquilo estranho e foi procurar o oráculo. E aí o oráculo disse que o Hermes espiasse embaixo da túnica do Hermafrodito. E aí o Hermes viu que ele possuía os dois sexos. Daí, dessa história surge os seres hermafroditas, né? Que a gente sabe que possuem dois sexos. Então, o que o Hermafrodito diz para os capricornianos? Dois polos, uma inconstância que incomoda. Chegou a hora de finalmente posicionar-se e decidir de qual lado do muro você quer ficar. Até quando você vai deixar as pessoas resolverem a sua vida? De quem é a vida mesmo? Observe-se. Então, capricornianos, essa carta nos fala de posicionamento. Sabe assim, quando a gente vai deixando passar, deixando aprontar, deixando passar, amanhã eu resolvo, amanhã eu... Essa carta pede que tu te posicione, que tu saia de cima do muro. Tu deve saber de qual situação da tua vida eu tô falando, né? Às vezes ficar em cima do muro é zona de conforto. Daí tu não te indispõe nem com uma coisa, nem com outra, e tu fica ali naquele jogo. A carta te pede para tu sair.
de cima do muro e tomar a posição que te é conferida. Esse oráculo aqui agora ele nos fala, ele nos sugere uma energia para o mês de novembro. De acordo com o personagem que sai aqui, a gente... a cara de Capricórnio, esse personagem aqui. O nome dele é Hefestos, conhecido também como Vulcano. Esse deus aqui, ele é o único deus trabalhador, ele era o deus ferreiro, ele trabalhava. Na verdade, ele trabalhava dentro de uma caverna e ele trabalhava com forja. Percebam que ele tem um martelo na mão. O que é forja? Ele pegava os metais, colocava no fogo e fabricava armas. Então era ele que fabricava os elmos, as espadas, os escudos para os deuses e os exércitos gregos, né? E da vizinhança. Ele é um cara extremamente inteligente, só que assim, e trabalhador. O nome dele é trabalho, que nem vocês capricornianos, né? Só que o que aconteceu? O Hefestos, quando ele nasceu, ele foi jogado no penhasco pela mãe dele, a Hera, porque ele era muito feio. Então, quando ele nasceu, a mãe dele achou ele muito feio, assim, monstruoso, e jogou ele fora. Mas ela esqueceu que ele era um deus, então ele sobreviveu à queda. E aí tornou-se esse cara forte, trabalhador, etc. Só que ele ficou com um problema numa perna, ele ficou coxo. Então, o Hefestos, ele caminha falseando uma perna. O que a gente tem aqui, capricornianos? A gente tem assim, ó... independente da situação que tu vá ser exposto no mês de novembro, essa situação possa te enfraquecer ou não, tu te recupera. E tu te recupera assim com honras de herói. Porque o Hefestos cresceu e tornou-se um cara forte, dedicado. E aí quando ele foi reaver o trono que lhe era de direito, reaver a maternidade, no caso que ele era de direito, foi dada a ele pela mãe dele, era a mão da Afrodite, a deusa da beleza, em casamento. E aí ele ficou felicíssimo e casou com a Afrodite e perdoou a mãe dele e tudo bem. Só que a Afrodite passou a ser uma tirana, uma bandida, traía ele direto com o deus Marte, que encomendava armas dele, deixava ele trabalhando enquanto ficava com a esposa desse aqui. Então, assim, capricorniano, o trabalho enobrece o homem, ok. O trabalho é importante, ok. Mas tu não pode ficar cego pelo trabalho. A vida da gente, eu sempre costumo dizer que a vida da gente, ela tem várias facetas, tem vários lados. E a gente precisa, Deus deu capacidade para que a gente se dedique a todas elas. Então, tu precisa ter capacidade para te dedicar para tua família, para o teu trabalho, para o teu esporte, para a tua diversão, né? Para os teus finais de semana. O ser humano, ele precisa ser versátil nesse ponto, porque se tu atende uma coisa e não atende outra, a outra fica carente. Se tu atende a outra e não atende uma, a uma fica carente. Então, assim, a gente tem 7 dias na semana, de 24 horas cada dia, e a gente precisa se mexer por esse tempo aí, conseguir né? Então fica a dica, trabalhar é bom, mas enquanto tu te dedica só pro trabalho, tu perde outras coisas que não são, que não é ideal que tu perca, tá? O beijo da luz desse mês de novembro vai para Rosi de Carve, acho que é isso, de Carve. Um beijo, não sei se é Rosi ou é Rose, tá? Pode ser que seja Rose. Rose, o beijo da luz desse mês vai pra ti, sua fofa. Muito obrigada pela companhia. Gurizada, me despeço de vocês agradecendo a Deus Pai, Filho e Espírito Santo e pedindo que Ele nos dê o mês de novembro com sabedoria na hora de agir. Saber dividir o nosso tempo. Tá bom, capricornianos? Agora sim, um beijo pra vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!